Boa tarde, caros conterrâneos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a figura de Homero e a composição dos poemas Ilíada e Odisseia. Esse é um livro e a gente vai utilizar o capítulo 1, Pequena História de Dois Poemas. Bom, Homero, mito e realidade. A figura de Homero é descrita tradicionalmente como um homem barbudo, cabeludo e cego. Não é retratado real, mas é uma representação romana inspirada no século V a.C. Tornou-se símbolo da poesia épica, embora nada disso seja prova histórica. As informações sobre sua vida são essencialmente lendárias e até mesmo sua existência individual é debatida. Teria havido um único Homero, dois ou até uma coletividade de poetas conhecidos como Homéridas? A dúvida reflete a própria natureza da tradição épica, inicialmente oral, transmitida por aedos. O que são aedos? Lembrem-se, aedos são cantores que, acompanhados por instrumentos como a forminx, compunham e recitavam versos, e também por rapsodos, que reproduziam os poemas já fixados na memória coletiva. Homero é visto como o aedo por excelência, não apenas um repetidor, mas o criador de uma forma literária monumental. Em Quios existia a Pedra de Homero, onde se dizia que ele recitava os versos. Há uma atribuição de que Homero teria sido cego, e tem uma crença de que a memória seria mais poderosa sem a visão. Esse tópico memória a gente vai abordar daqui a pouquinho. Contexto histórico dos poemas. A Ilíada e a Odisseia datam provavelmente do final do século IX ou início do século VIII a.C., período decisivo da história grega, marcada pela consolidação da polis, uma cidade-estado, declínio do papel dos reis e a ascensão de aristocratas, proprietários de terras e comerciantes marítimos. Esses poemas eram destinados a um público seleto, formado por guerreiros e homens ricos, equipados com armaduras, armas e influência política, revelando tanto seu conteúdo quanto os achados arqueológicos da época. A primeira referência escrita aos poemas homéricos aparece numa taça de 720 anos antes de Cristo, em Ischia, que alude a Nestor e Afrodite, confirmando a circulação das narrativas já em registro material. Oralidade, escrita e poesia. A relação entre oralidade e escrita é um dos pontos centrais. No século VIII a.C., ainda não havia imprensa, editoras ou difusão ampla dos textos, e os poemas circulavam essencialmente pela recitação. A primeira edição impressa só aparece em 1488, em Florença, no Renascimento. A escrita, quando aparece nos próprios poemas, como no episódio de Belerofonte na Ilíada, surge associada a um sentido negativo de engano e traição, e não como veículo de poesia. Por isso, os aedos eram considerados os verdadeiros depositores da memória, inspirado pelas musas, filhas da memória, Menimosine. Vou deixar aqui o nomezinho para vocês porque é importante. Nos prólogos da Ilíada e da Odisseia, o poeta invoca a musa como fonte da narrativa, o que reforça a ideia de que a poesia épica não é apenas produto humano, mas também um dom divino. Na Ilíada, Aquiles aparece como cantor. Na Odisseia, os aedos se multiplicam. Demódoco entre os feácios,
Fêmeo no palácio de Ulisses, o próprio Ulisses canta suas aventuras e até as sereias são representadas como Aedos, cuja canção perigosa e sedutora sugere a ambivalência da poesia, ao mesmo tempo reveladora e ameaçadora, que encantam e destroem os corações com sua canção. Não os corações, né? Mas, enfim. A reflexão central. A poesia é grande, mas também perigosa. Da tradição oral à fixação escrita. Com o tempo, surge o debate sobre quantos poemas foram fixados por escritos. Alguns estudiosos defendem que isso ocorreu cedo, logo após a adoção do alfabeto fenício pelos gregos, no ano de 900 a.C., enquanto outros sustentam que só no século VI a.C., sob o governo de Pisístrato, em Atenas, os versos foram reunidos numa edição oficial. Seja como for, a tradição oral mostrou-se notavelmente estável e fiel. A Ilíada e a Odisseia chegaram ao período helenístico e romano praticamente intactas. Forma e linguagem. Esse aqui é um tópico mais estrutural, né? Escritos em língua artificial, mistura de dialeto jônico e eólio. Estrutura: cerca de 26 mil versos no hexâmetro dactílico, 6 pés métricos formados por combinações de sílabas longas e breves. Ritmo melódico, marcado não apenas por intensidade, como no português, mas também por acentos tonais. A divisão em canto: 24 na Ilíada e 24 na Odisseia. É posterior, feito no período alexandrino. Transmissão e recepção. A transmissão desses textos atravessou transformações materiais decisivas. Após a Antiguidade, textos estudados em Alexandria e Pérgamo. Fragmentos de papiro do Egito, século III a.C. Mudança material. Do rolo de papiro, volumen, pouco prático, ao códice no século III d.C., formato semelhante ao do livro moderno, o que garantiu sua preservação. É o livro encadernado, esse aqui, ó. O códice foi essencial para preservar Homero. Na Idade Média, os manuscritos mais antigos que possuímos datam do século X, copiados por monges bizantinos. Foram produzidos em Constantinopla, centro do Império Bizantino, que caiu em 1453, havendo uma maior difusão no Ocidente. No Renascimento, no Ocidente Latino, o conhecimento do grego diminuiu após a queda de Roma, mas nunca desapareceu por completo, reaparecendo com força no Renascimento. Humanistas italianos e franceses, como Petrarca, mesmo sem dominar a língua, demonstraram devoção a Homero. Em 1488, em Florença, os poemas foram impressos pela primeira vez, integrando-se definitivamente ao cânone da cultura europeia. Por fim, Homero e a cultura ocidental. Assim, a trajetória da Ilíada e da Odisseia revela não apenas a genialidade de seus versos, mas também a força de uma tradição cultural que atravessou séculos. Homero tornou-se para os gregos o poeta por excelência, equiparável à Bíblia para judeus e cristãos. Símbolo de identidade cultural, jovens aprendiam a ler com seus versos. A poesia homérica, guarda na voz dos Aedos, inspirada pelas musas, foi fixada pela escrita, estudada por eruditos e celebrada por humanistas, tornando-se alicerce da literatura ocidental e exemplo de como a memória coletiva pode transformar mito, história e palavra em patrimônio imortal. Questiona-se, contudo, a própria figura de Homero, que pode ter sido um indivíduo, vários poetas ou mesmo uma tradição coletiva.
De todo modo, a poesia épica, ao mesmo tempo grandiosa e perigosa, consolidou-se como base da cultura ocidental, atravessando os séculos e sendo preservada em diferentes suportes materiais, da recitação oral ao códice medieval até alcançar a impressão renascentista. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho vou postar outro vídeo, que é tipo uma parte 2. Beijinho!